E aí, pessoal, um dia agitado no ambiente tricolor. Uma forte cobrança a alguns jogadores em razão do episódio ainda lá de Juí. Uma lesão que não estava nos planos do Grêmio. E também a programação. O Grêmio mudou algumas coisas e, claro, que tem a ver com o atual momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora é hora dele, ativo ultra. A hora H, tá resolvido o problema. Aqui você tem a solução. Entre na descrição do vídeo e não deixe de renovar o seu estoque de ativo. Por quê? Porque na hora H você não vai falhar. Por quê? Porque não tem contraindicação. Por quê? Porque é 100% natural. E porque vai apimentar sua relação. E você vai ser o velho guerreiro. Ativo. Não deixe de comprar o seu. Entre na descrição. Últimas unidades com preço de hoje. Vai por mim. Ainda dá para comprar. Tanto no dia 29 como no dia 1º de março. Compre agora. Gente, separei algumas situações aqui para a gente conversar. Tá? O episódio do jogo de ontem ainda mexe com o ambiente tricolor. Obviamente está agitado. E eu vou falar sobre cobranças fortes feitas pela comissão técnica, sobretudo pelo Renato, em relação a alguns jogadores que estiveram em Juí. Mas, antes disso, tem a lesão do Marquezin. Marquezin, o goleiro do Grêmio, teve constatado uma lesão no adutor. O Grêmio fez uma nota falando sobre isso. E Marquezin está fora por algum período. Obviamente não se fala, e o Grêmio tem utilizado essa técnica, o Grêmio não fala em tempo, né? Não usa um tempo de recuperação, algo que nós precisamos também começar a questionar, tá? Começar a questionar, sobretudo no Carbajo e também no Jonathan Robert. Mas isso eu vou falar num outro episódio, falei um pouco no Sala hoje. Amanhã eu trato esse assunto diretamente, porque eles, o tipo de tratamento deles já indicaria o retorno. E eles não voltaram, então nós precisamos saber por quê. Aqui é uma lesão muscular no adutor do goleiro Marquezin. Marquezin que sofreu muito com lesões, e agora aparentemente também vai ter alguns problemas por aqui. Não é grande problema do ponto de vista técnico, porque o Kaique está fazendo bons jogos e o Kaique vai estar à disposição nesse período com o Grando na reserva, ou seja, aparentemente não é um grande problema, mas esse foi um dos jogadores contratados para a solução do Grêmio. O Grêmio que também está baseado na saída de jogo, na sua qualidade no jogo com os pés. Então, essa é a notícia ruim do dia, Marquezin, né? Outra situação que também é diferente e que a gente também precisa relatar aqui é a programação do Grêmio. O Grêmio modificou a programação nesta quinta-feira e modificou a programação da sexta-feira. E isso tem muito a ver com o que aconteceu em Juí. Normalmente o Grêmio, no treino de hoje, estaria aberto o treinamento. Ou pelo menos grande parte do treino estaria aberto para que a imprensa pudesse fazer também os relatos do treino. Pois o Grêmio fechou antes do aquecimento. E amanhã da mesma maneira. O CT está fechado para a imprensa e os treinos são completamente fechados. Do aquecimento até o final do trabalho. Nenhum dirigente, ninguém vai se manifestar antes do sábado. Antes do sábado. Eu espero sábado que o Grêmio joga às 16h30. Eu espero que uma resposta, pelo menos, seja dada. Quem teve a ideia de não receber a premiação lá em Juí? Quem teve essa ideia? Eu acho que essa é uma das situações mais importantes da gente entender. Porque o torcedor do Grêmio ficou muito incomodado com isso. Muito incomodado com isso. Então, esse é um dos pontos. Quando que nós vamos saber? Depois do jogo contra o Guarani de Bagé na Arena. Que é uma partida que, convenhamos, ela não tem tanto interesse. O Grêmio já é segundo e o Guarani também talvez nem venha com tanta coisa porque o Guarani já está classificado. Então, é o jogo mais simples do Grêmio enfrentar. O Guarani não é um grande time, claro que tem a visibilidade da Arena, mas convenhamos, né? Então, vai ser depois. E aí a gente volta às cobranças que eu citei lá no início do vídeo. Segundo a grande imprensa, o técnico Renato hoje fez cobranças severas a alguns jogadores, em especial ao Natan Pescador e ao Galdino.
Eu não consegui saber o nível dessas cobranças, mas a informação que sai da grande imprensa é em cima de falta de competitividade. E aí me parece que o Renato viu o jogo, né? Mas o Natan dá para criticar antes de ontem, porque já vinha mal e já vinha sem competitividade. Então, convenhamos, dava para fazer essa crítica muito antes do que aconteceu ontem. Mesmo assim, a informação é de que o Renato chamou os dois, cobrou veementemente os dois, e tem uma análise aí de que o Grêmio esvaziou um pouco o jogo, e isso também chegou nos jogadores que não encararam a partida. Alguns deles não encararam, alguns encararam, mas muitos não encararam a partida com a responsabilidade que o Grêmio precisa. Então, o Renato fez questão disso. O problema é que o próprio Renato perde força na hora de fazer essa cobrança, né? Porque o Renato sequer foi, né? Então, cobrar jogador numa situação dessa fica até meio estranho, né? O Renato cobrou dos jogadores maior competitividade no jogo. O líder do grupo não foi, que é o Renato. Então, fica estranho. E o mais estranho ainda, né? O jogo foi tão mal pensado e trabalhado pelo Grêmio que o Alexandre Mendes, o assistente técnico, lá o braço direito do Renato, o Alexandre Mendes, ele disse que não mudaria muito, tá, o treinador ou não, porque ele acompanhou o jogo e aí ele mandou, ou seja, tentando passar a ideia de que não é importante a presença do treinador num jogo de futebol, né? Não tem a mínima noção de onde está, né? Mínima noção. Não sabe do que se trata. Né? Por isso é que às vezes se diz que o Renato é treinador no Grêmio, né? Só no Grêmio em razão da idolatria que o torcedor tem por ele. É por essas e outras que o Renato, quando se fala em outro mercado, não tem as portas abertas. Porque dentro da nossa realidade aqui, ele faz o que quer e o que não quer. E o ambiente vai afundando. E aí, quando a gente vê isso em outra esfera, em outra realidade, a gente começa a entender por que as coisas não acontecem. Por situações como essa. Cobra alguém por ontem. A informação é que cobrou. A informação é que cobrou. E o incrível, cobrou comprometimento e cobrou também competitividade. Dormam com um barulho desse. Agora, o fato é que tanto o Natan Pescador como o Galdino, e aí qualquer torcedor que ficou em Porto Alegre vendo o jogo sabe, não estão jogando rigorosamente nada e não podiam ter os contratos que tem com o Grêmio. O Galdino acabou de refazer o contrato, foi comprado, e o Natan Pescador foi contratado no ano passado por 3 anos e meio, recebendo uma Babilônia. Uma Babilônia não, mas um dinheiro muito maior do que o que ele merece. Então essas são as realidades. Essas são as realidades e esse foi o dia agitado do Grêmio. Amanhã a gente volta com muita coisa, tem muita coisa para falar. E claro, no sábado tem jogo e nós vamos trabalhar muito forte esse jogo aí. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.